Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos viajar no tempo para uma era em que o mundo era jovem, mas já carregava o peso de um coração distante de seu Criador. Prepare-se para conhecer a impressionante história de Noé e o dilúvio. No início, a terra era um jardim vibrante, cheio de vida. Mas com o passar do tempo, a humanidade se desviou. A maldade se espalhou como uma sombra e os corações, antes cheios de luz, se tornaram frios e escuros. A violência dominava as ruas, a corrupção crescia sem controle e a voz de Deus, que antes ecoava com clareza, já não era ouvida. A Bíblia nos conta em Gênesis: o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. O Criador se entristeceu ao ver sua criação, feita para a harmonia, agora mergulhada na destruição. Porém, em meio a toda essa escuridão, havia um homem diferente, um homem justo, íntegro e que caminhava em obediência. Seu nome era Noé. Enquanto todos ao seu redor zombavam da fé, ele permanecia firme e sua casa era como um farol de retidão em um mundo afogado em pecado. E foi a esse homem que Deus falou, revelando seus planos. Resolvi dar fim a toda a carne, porque a terra está cheia de violência por causa dos homens. Farei vir um dilúvio de águas sobre a terra para destruir tudo o que tem fôlego de vida. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Deus então revelou a Noé o plano de salvação, a construção de uma arca, um refúgio seguro em meio ao julgamento que estava por vir. Imagine a cena: um homem sozinho em uma planície, serrando madeira, martelando pregos, construindo algo que ninguém conseguia entender. As pessoas passavam e zombavam. Um barco gigante, em terra seca? Para quê, Noé? Você enlouqueceu? Mas ele não respondia com palavras. Sua fé falava mais alto que qualquer zombaria. A arca era uma construção monumental, com quase 140 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura. Tinha 3 andares, compartimentos, uma janela no topo e uma única porta. Feita de madeira de gofer, foi selada com betume por dentro e por fora para que fosse impenetrável. Enquanto a humanidade vivia em festas, violência e total indiferença, Noé trabalhava em silêncio, guiado pela voz de Deus. Por 120 anos ele não apenas construiu, mas também pregou a mensagem da justiça, um chamado ao arrependimento. Mas ninguém ouviu. Ninguém se importou. E então, o tempo da graça chegou ao seu fim. Chegara a hora. De repente, algo extraordinário começou a acontecer. Dos campos, das florestas, dos céus, vieram os animais, pares de cada espécie, marchando em uma procissão ordenada, conduzidos pela mão invisível do Criador. Leões e cordeiros caminhavam lado a lado, águias desciam do céu, e serpentes rastejavam sem oferecer perigo. O impossível acontecia diante dos olhos de uma humanidade incrédula, mas mesmo diante de um milagre tão claro, eles não acreditaram. Continuaram a rir, a zombar, a chamar Noé de louco. Então, Noé e sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras, entraram na arca. E quando todos estavam em segurança, a porta foi fechada, não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. No 7º dia, o céu se transformou. Grossas nuvens escuras cobriram o horizonte. O vento uivou como um lamento, e o primeiro raio cortou os céus com um estrondo assustador. Então, as comportas do céu se romperam e as fontes do grande abismo se abriram. A chuva começou a cair. Não foi uma chuva comum. Não durou minutos nem horas. Choveu torrencialmente por 40 dias e 40 noites, sem parar. As águas subiram rapidamente, engolindo rios, vales, montes e cidades inteiras. Onde antes havia vida, agora havia apenas o silêncio avassalador das águas. Aqueles que zombaram buscaram abrigo desesperadamente, mas era tarde demais. A porta da arca, selada por Deus, não podia ser aberta. Durante dias intermináveis, a arca flutuava sobre o caos. Lá fora, tudo o que existia havia desaparecido sob as águas. Mas dentro dela havia vida, havia fé e havia a esperança de uma promessa. Noé, com seu coração em constante oração, aguardava o cumprimento da palavra do Criador. As águas cobriram até as montanhas mais altas, subindo mais de 7 metros acima dos picos mais elevados. Todo ser vivente que respirava sobre a face da terra pereceu. Mas Noé, diz a Escritura, achou graça aos olhos de Deus. A arca era o símbolo da salvação, um refúgio flutuante entre a destruição do passado e a promessa de um novo começo. Após 150 dias, Deus lembrou-se de Noé e de todos que estavam com ele na arca.
Um vento começou a soprar sobre a terra e as águas finalmente começaram a baixar. As montanhas, como gigantes adormecidos, reapareceram no horizonte, e a arca repousou suavemente sobre os montes de Ararat. Noé esperou pacientemente. Ele abriu a janela e soltou um corvo, que ia e voltava até que as águas secassem. Depois soltou uma pomba. Na primeira vez ela voltou, sem encontrar lugar para pousar. 7 dias depois ele a soltou novamente. Dessa vez ela voltou ao entardecer, trazendo em seu bico uma folha fresca de oliveira. Era o sinal que Noé esperava. A vida estava renascendo na terra. O juízo havia terminado. A misericórdia de Deus voltava a brilhar sobre o mundo. Quando finalmente saíram da arca, a primeira atitude de Noé e sua família foi construir um altar e adorar a Deus. O primeiro gesto da nova humanidade foi de pura gratidão. E Deus, tocado por aquele coração grato, fez uma aliança eterna. Nunca mais destruirei toda a carne com as águas de um dilúvio. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal da aliança entre mim e a terra. Então, pela primeira vez, surgiu no céu o arco-íris, um semicírculo de cores vibrantes, um símbolo eterno da promessa divina. Um lembrete de que a justiça de Deus sempre caminha ao lado de sua infinita misericórdia. Noé olhou para o céu e em suas lágrimas havia paz. O mundo havia sido purificado e a esperança renascia das águas. A história do dilúvio não é apenas sobre destruição, mas principalmente sobre recomeço e redenção. Mostra um Deus que julga o pecado, mas que também provê um caminho para a salvação. Ele corrige, mas também perdoa. Noé representa o homem que, em meio ao caos e à descrença do mundo, escolhe permanecer fiel à voz divina. Enquanto o mundo se perdia em seus próprios caminhos, ele construía. Enquanto os outros zombavam, ele obedecia. A arca é o símbolo da fé, um abrigo seguro que nos protege quando tudo ao nosso redor parece desabar. E o arco-íris, que ainda hoje colore o céu após a chuva, continua sendo o lembrete diário do amor e da promessa eterna de Deus. Que essa história incrível nos inspire a permanecer firmes em nossos valores, mesmo quando o mundo parecer afundar em incertezas. Porque o mesmo Deus que guiou Noé em segurança por sobre as águas, também guia todos aqueles que confiam em sua palavra hoje. Quando as tempestades da vida vierem, lembre-se, há sempre uma arca esperando por você, uma arca construída com fé, esperança e obediência. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais histórias como esta, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Até a próxima!